Queria dizer que nós estamos para mais um episódio, né, do programa Vamos Conversar, do projeto Nordeste 2024, da Fundação Verde Herbert Daniel. Bem-vindos e bem-vindas a todos que aqui estão presentes, que vão compartilhar junto conosco esse episódio, né? Hoje nós estamos aqui com uma pessoa que por 20 anos foi deputado no Parlamento Europeu, Wolfgang Kaiser, né? Ele também foi cônsul do Brasil na Áustria e foi fundador do PV na Bavária, o que corresponde para nós, Bavária, um estado na Alemanha, né? A gente veio discutir hoje a agenda ambiental mundial, porque aqui nós trazemos dois nobres companheiros, como também o companheiro Marcelo Silva, que é presidente do PV do estado do Ceará, membro do diretório e da executiva nacional do nosso partido. E o Wolfgang também é membro do PV, né, do Brasil, ele também na Alemanha, quando atrás ele foi o deputado. Hoje a gente está trazendo aqui essa discussão maior, né, do planeta, né, da agenda ambiental, principalmente pelas questões das emergências climáticas, né, que a gente está vendo aí o que está acontecendo no mundo, no Brasil e no nosso estado e no nosso Nordeste, com relação ao Nordeste à seca, pouca chuva, e quando vem cai tudo de uma vez só, né? Temos um dos maiores potenciais mundiais, que é a restauração disso tudo, e uma das nossas salvações, que é a floresta amazônica. E nós precisamos conversar com outras pessoas de outros países, para que a gente possa fazer uma agenda onde todos nós, de braços dados, possamos minimizar ou mitigar o que aí está posto. Wolfgang, vou primeiro querer que você se apresente, né? E me diga aí um pouco o que é que você está achando com a sua leitura de que agora, com a agenda ambiental no top das discussões de todos os chefes de governo, né? A gente viu aí o G20, né, trazendo como discussão essa questão ambiental, com a questão dos financiamentos para o Brasil com relação à questão de preservação da Amazônia, que foi muito combatida, está sendo muito atacada, seja lá pelo garimpo, seja pelo desmatamento, seja em cima do nosso indígena, né? Aí eu queria que você começasse um pouquinho falando aí desse contexto da questão ambiental do mundo. Para mim é muito importante que a gente consiga preservar o meio ambiente. Nós somos seres humanos, vivemos nessa terra, somos um organismo dessa terra. Sem o meio ambiente funcionando, nós vamos também morrer. Há outros bichos, outros pequenos animais que nós não conhecemos, mas isso tudo forma o mundo inteiro. E quando nós derrubamos mais, já como hoje já foi feito, o meio ambiente, nós vamos nos extinguir mesmo. Isso é importantíssimo para saber. E não é só preservar a Amazônia. Temos que olhar para a Caatinga, temos que olhar para a região da Bahia. Cada estado tem o seu meio ambiente que precisa ser preservado. Para nós, nossos filhos e filhas, e os filhos e as filhas deles, para as próximas gerações. Isso é importantíssimo. O que acontece hoje já está se melhorando aqui no Brasil, foram também as grandes empresas, durante as épocas do governo militar, durante a época de Bolsonaro, derrubaram o resto da Amazônia. A Amazônia é um ecossistema muito vulnerável. Quando você tira um pequeno pedaço, cai o próximo pedaço. O terreno lá na Amazônia não é muito profundo. Isso é um grande perigo, é o maior rio do mundo, nasce lá, Amazonas. Isso precisamos, isso é importantíssimo
para água potável no mundo inteiro, para clima do mundo inteiro, se for na Alemanha, se for no Brasil, nos Estados Unidos ou na Austrália. Isso é porque nós verdes nós fundávamos também em 78, 79 na Alemanha para a preservação da natureza, porque sem a natureza ninguém pode sobreviver. Show, né? Marcelo, você gostaria de fazer alguma colocação? Sim, com certeza. Ficamos muito felizes nesses debates promovidos pela Fundação Verde F. Daniel, a gente ter agora essa conversa com você, né, que é alemão, que atua no Partido Verde da Alemanha, e isso mostra, é uma particularidade aqui do mundo partidário do Brasil, que o Partido Verde ele não está organizado só no Brasil, está no mundo todo. Ao contrário de outros partidos que só estão organizados aqui no Brasil. Então, esta defesa do meio ambiente mundial é necessária. Nós somos um corpo só. O mundo é um planeta só. O que acontece no Brasil tem repercussão que pode acontecer na Alemanha e vice-versa. E em outros países também. Então, essa interação do Partido Verde com outros partidos do mundo, como agora nós temos com você, com a Alemanha, é muito importante. Eu estive já na Alemanha, tivemos já uma boa interação lá com o presidente do PV lá da Alemanha, foi excelente, foi uma experiência muito boa. Agora mesmo nós tivemos no Peru, foi outra experiência muito boa, quando nós discutimos lá com os verdes de toda a América do Sul. Isso é muito produtivo, a gente aprende e a gente ensina. Então, ficamos muito felizes agora com você participando aqui de Vamos Conversar, não é isso? Vamos conversar mesmo sobre essa questão e a Fundação Verde F. Daniel tem esse prazer de dar essas informações para você agora que está conectado aí na internet. Valeu a pena, vale a pena. Obrigado. Como o nosso programa, né, que é o Vamos Conversar, e aí eu vou puxar uma conversa, né? Nós estamos vendo, né, graças a Deus, essa história da agenda ambiental, ela virou uma discussão global, né? Que bom, né, que a gente vê vários governos conversando a respeito dessa emergência, né? Porque senão, como você mesmo disse, já nem nós estaremos aqui para contar história nenhuma, porque não vamos existir. As pessoas pensam que isso é brincadeira, mas não é, né? E eu queria te perguntar sobre a questão do desenho de cooperação entre os países, né? Assim, quando vocês estão na Europa com essas grandes discussões, qual é o desenho que eles pensam de como esses países vão se conversar para cooperar, né? Porque a gente sabe que tem os países mais poluidores, e a gente sabe que tem outros países que não são poluidores, e nós temos países que a gente tem um ativo ambiental, ou seja, um ponto onde a gente pode resgatar muita questão, como a Amazônia tem, né, de preservação da água, dos biomas, da sua biodiversidade, né? Nos países que estão conversando, como é que estão se pensando essa história desse desenho, dessa cooperação entre esses países? Essa cooperação é fundamental, porque nenhum país pode resolver os problemas meioambientais e sociais sozinho. Eu sempre tenho essa ideia, quando você derruba o meio ambiental, você vai aumentar os problemas sociais, quando você aumenta os problemas sociais, vai derrubar mais o meio ambiental. Isso é importantíssimo para conectar, não é isolado. Especialmente os verdes da Alemanha e de outros países da comunidade europeia. Nós formamos isso no Parlamento Europeu com 27 Estados-membros. Estamos discutindo não só na Alemanha. Eu fui na Austrália, fui na África do Sul, fui no Peru como deputado para discutir os assuntos do meio ambiente junto com o ambiente social. Isso é importantíssimo. E para isso a comunidade europeia dá muito dinheiro nos países em desenvolvimento. Porque isso, sem dinheiro, é pouca coisa feita. Mas também financiamos cursos, financiamos escolas que vão ensinar o povo e os alunos
sobre o meio ambiente, sobre a importância do meio ambiente. Isso é uma coisa principal. Temos dinheiro da Alemanha, do nosso governo, do nosso Ministério de Desenvolvimento, temos da Comunidade Europeia, e estamos fornecendo e fortalecendo isso dentro das Nações Unidas também. O Brasil tinha já a sede, foi presidência da ONU, também é importantíssimo. E também aqui, o Brasil é do tamanho da Europa. Isso nós esquecemos na Europa muitas vezes, não? São mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. É maior do que o continente europeu. Não? Isso é importantíssimo para reconhecer. A situação climática no Santa Catarina é muito diferente do Ceará e da Amazônia. Isso exige um reforço do país inteiro, um esforço de todos os partidos, de todas as comunidades, dos núcleos, também das organizações meioambientais e sociais. Porque você não pode separar meio ambiente da pergunta social. Isso sempre está conectado. E, graças a Deus, tem o Partido dos Verdes aqui também, no Brasil, para fortalecer essa ideia. Quando nós fundamos o Partido dos Verdes na Alemanha, mas poucos falaram um pouquinho sobre o meio ambiente, mas para nós foi fundamental. Eu sou agrônomo também. Sem uma terra boa, nós vamos morrer de fome, simplesmente. É verdade. Fato, né? Eu acho muito importante esta interação da atuação do Partido Verde no mundo todo. Nós, da Fundação Verde F. Daniel, estivemos no Global Greens, em Liverpool, a terra dos Beatles, né? Foi excelente, foram excelentes as discussões. E estivemos mais recentemente na Coreia do Sul, aonde é uma outra realidade, mas a participação diversa dos verdes de todo o mundo nos leva a uma conexão que nos energiza muito. Isso é muito importante. A gente pesquisar, a gente procurar essa interação com outros países para que possamos realmente, cada vez mais, termos energia para combater o desmatamento, para combater, infelizmente, a pobreza que nós temos hoje no mundo. O Brasil já chegou a ter 30 milhões de pessoas passando fome. Hoje, graças a Deus, no novo governo federal, já caiu mais esse número, né? Então, as questões, os problemas, não acontecem só no Brasil, né? Há toda uma importância da gente discutir essas questões na realidade de outros países. Como a gente discute, estamos discutindo agora com você, que é uma pessoa que realmente está sempre presente nas nossas reuniões e nos dando mais força, nos dando mais informações, nos colocando numa situação assim bem mais ativa para que nós possamos, como Partido Verde, como Fundação Verde, Herbert Daniel, a gente está para nós estarmos combatendo essas desigualdades e essas agressões ao meio ambiente que nós temos hoje devido ao modelo capitalista que nós temos. É muito interessante, a gente fala, nós estamos falando aqui de mundo, né? Nós estamos falando aqui de Brasil, nós estamos falando aqui de outros territórios, né? Como a comunidade europeia, como a africana, né? Mas é interessante a gente perceber que nós temos que trazer isso para o nosso dia a dia, do nosso povo, do nosso fazer, do nosso acordar de manhãzinha, levantar o olho, dizer o que é que eu tenho, o que é que eu percebo, qual é a minha parte nesse processo, né? O que é que nós podemos fazer. E existe uma coisa que eu estou achando que está numa crescente, né? É a questão das energias renováveis, né? Você vê hoje que as energias renováveis, a gente tem aí um desafio, que é que a gente trazer já para a nossa casa, né? Nós temos aqui problemas, não é só São Paulo que tem problema com Enel, nós no Ceará temos problema com Enel, mas nós sabemos, se vocês de casa, vocês procurarem saber quanto é que vocês gastam de quilowatts, certo? E procura saber quanto vai reduzir o teu preço de quilowatts. Se tu comprar as placas solares, a energia solar,
a Enel ela vai começar a ter cuidado em ver isso. Então, nós precisamos também ter uma visão e enxergar que nosso dia a dia nós podemos trazer para casa toda essa história da energia renovável, né? E aí eu gostaria, que eu sou muito curiosa, gostaria de saber, Wolfgang, isso já perpassa de forma fluida nos outros países, como a energia renovável, a hidrelétrica? Como é isso por aí? Como é que isso caminha? Como essa evolução caminha? Caminha já muito bem, porque energia elétrica é caro. E quando você está produzindo não com produtos renováveis, um dia vai acabar isso. Nós temos grande possibilidade aqui, especialmente na Ceará. Tem o vento na beira-mar, tem sol em todo o canto, o sol aqui não falta. Mas falta inovação através dos governos de financiar mais painéis solares nas casas. Cada um pode construir isso. Claro, para quem tem pouco dinheiro não pode pagar. Isso é uma obrigação dos governos de financiar isso e de ajudar nisso. Porque todos sabemos que sem a energia renovável vai acabar os produtos principais. Na Alemanha é carvão, né? Os rios também não tem sempre bastante água. Então temos painéis solares, temos torres de vento, temos tudo isso. Mas sem a energia renovável, em 40 anos não haverá mais energia. Isso é um ponto principal. E sem energia, nós não podemos grande chance de sobreviver. Marcelo, alguma coisa? Então tem questões que eu acho que as pessoas, pela própria formação dessas pessoas, não têm essa percepção. Quando a gente fala em meio ambiente, por exemplo, saneamento básico. Saneamento básico. Como é a quantidade de famílias hoje que tem acesso ao saneamento básico? Muito poucas. Aqui no Ceará, por exemplo, Fortaleza ainda está devendo muito ainda a implantação das redes de esgoto. Acesso à água potável. Água é fundamental. Água potável. Quantos não consomem a água potável? Então, essa socialização do uso, por exemplo, do destino final, né, do lixo, por exemplo, né? Você vê aí os municípios, eu fui prefeito de Maranguape, eu vi como é o problema, por exemplo, dos lixões. Temos que ter uma solução técnica adequada para nós acabarmos. E aí vem a importância de uma política de reciclagem. Por que não reciclar o lixo? Reaproveitar muitos produtos que de repente você bota fora, joga debaixo do chão e poder ser renováveis. Falta de uma conscientização. Então a palavra é essa. Nós temos que lutar e a Fundação Verde Daniel está nessa, de precisar conversar para que nós possamos levar essas questões que são simples, mas que não são dadas a atenção devida, merecida, né? Então eu acho muito importante que essas discussões, eu tenho certeza, não é só do Brasil, também na Alemanha, na França, na Antártica, né? A questão da África hoje, né, que está muito ameaçada por políticas aí que devastam o meio ambiente, né, que a gente possa se inserir também nesse processo. E outra coisa que o Partido Verde defende tanto, que é a bandeira da paz. Então nós temos que estarmos antenados não só nas questões bem claras com relação ao Brasil, mas com essas questões que acontecem no mundo afora. Como, por exemplo, a ameaça à guerra, né? A busca do pacifismo, a busca da paz, para o PV, é uma grande luta que nós temos. Está lá no nosso estatuto, está lá nos nossos projetos para nós lutarmos, né? Pela paz mundial. Então, é outra questão que nós estamos discutindo aqui, a questão internacional, que nós temos que se envolver também. Basta da guerra que está acontecendo Rússia e Ucrânia. Basta dessa invasão de Israel com relação a Hamas, né? Então, esta bandeira da paz, para nós, internacionalmente, para todos os partidos verdes, é uma bandeira comum. Wolfgang, com relação à questão da agenda ambiental global
E agora eu quero trazer para essa parte ainda maior, mais robusta, que é nós Nordeste, né? Nós sabemos que, como eu estava falando antes, o Nordeste, até o próprio Nordeste, ele tem vários biomas, né? É uma diversidade, tem canto que tem muita água, tem canto que tem pouca água, tem canto que a mata é de uma forma, temos até Mata Atlântica, ainda os resquíciozinhos, mas temos, né? E nós nos ligamos a esse bioma sudeste, que é mais frio, com a Amazônia. Nós somos realmente o meio do caminho, né? E aí, quando a gente fala nisso, eu não estou vendo, e às vezes me sinto, às vezes, até um pouco enciumada, no sentido que a gente não está com essa discussão também de nós nordestinos, ver o que é que se passa conosco e o que é que a gente tem que fazer, né? Porque eu acho que tem que ter um processo de escuta, de aliança, de discussão com relação ao que nós vamos fazer para preservar o que é nosso. Nós estamos defendendo essa linha já nas escolas primárias. Uma vez a semana tem 1 hora de ensino meioambiental. O que significa isso? As crianças estão vendo tudo isso. Eles estão vendo o que chega no prato. Muitos não tem muita coisa no prato. Por que não? Isso precisa ser já discutido nas escolas, depois nos ginásios, depois nas universidades, nas sociedades em geral. Isso é importantíssimo. Isso é parte de ensino e de debate. E os verdes foram os primeiros na Europa que ensinaram esse debate. Começa na cabeça. E hoje o debate mudou totalmente. Todo mundo está falando da política verde, só poucos estão realizando isso. Isso é um problema, porque as grandes empresas internacionais, primeira vez, são interessadas no lucro deles e dos acionistas deles. Mas meio ambiente só de vez em quando. Mas agora eles também estão percebendo, sem o meio ambiente, não tem mais povo. Então, quem vai comprar os produtos? Isso é uma coisa muito importante. Então, nós temos que trabalhar junto para poder resolver esses problemas junto. Um grupo sozinho não consegue. Mas eu estou vendo esse debate mudou nos últimos anos no mundo inteiro. Eu faço uma pergunta aqui que eu acho interessante. Eu estou resgatando aqui na minha cabeça os valores do Partido Verde. E nós temos a busca de um valor que só o Partido Verde tem discutido isso e está no seu programa, que é a questão da espiritualidade. O que você pode falar sobre essa questão da espiritualidade? A espiritualidade é importantíssimo, porque você tem que colocar isso no seu coração e no seu mente. Isso é uma parte que existe global. A espiritualidade, as várias formas são vividas nos países diferentes de uma outra forma, sem dúvida nenhuma. Mas sem o espírito, sem espiritualidade, só fica isso numa teoria sem poder chegar ao povo mesmo. Isso é importantíssimo. A espiritualidade aumenta o pensamento, muda as ideias, dá iniciativas. Isso é um ponto principal. Mas na Ásia tem outras formas de espiritualidade, mas em geral todos são iguais. Querem pensar e sobreviver, mas viver bem. Isso é importantíssimo. E preservar o que nós temos como fundamento dos verdes, todas as condições da vida para todo mundo. Quando nós estamos matando os pequenos animais, é um grande erro. Sem os pequenos animais, ninguém vai sobreviver. A formiga é importantíssimo. Até a barata. Né? Ninguém gosta disso, mata quando encontra na casa, mas tudo isso é parte da natureza. Todos têm um papel. Todos têm um papel. Mas nós somos os únicos que são capazes de derrubar todos os outros. Nenhum animal, nenhum inseto, nada está derrubando o mundo como nós somos capazes de fazer. Porque isso não é dentro deles. O ser humano é o único nesse mundo que fez e é capaz de derrubar o mundo inteiro. Mas nunca esqueça, não temos segundo planeta na bolsa. Só temos essa Terra. Só essa. É importante que nós tenhamos, como disse o Marcelo, criar consciência, né? Como disse o Wolfgang,
só é esse planetinha que a gente vive. Então vamos tratar de conversar muito com ele, né? Vamos conversar como... Precisamos conversar. Precisamos conversar. Isso é né? principal. Precisamos conversar, conversar muito, conversar sério, construir pactos, né? Trabalhar a nossa questão ambiental do município, à região, ao país e ao mundo, porque sem ele, nós nunca mais vamos nos ver. Obrigado. Obrigado. Wolfgang. Obrigado, André. Obrigado, Marcelo. Valeu. Foi muito Valeu. boa o nosso papo.